Imagine isso. Dezembro de 2025, Porto do Rio de Janeiro, o maior hub de exportação da América do Sul. Toneladas de cocaína pura escondidas em contêineres de café, madeira e cargas legais, prontas para seguir para a Europa, controladas pela 'Ndrangheta, a máfia calabresa mais rica e cruel do planeta. Essa organização familiar, impenetrável, com células em mais de 40 países, fatura bilhões inundando o velho continente com droga vinda da América do Sul, em aliança profana com facções brasileiras como o PCC e Comando Vermelho. Eles compram cocaína a crédito dos cartéis, corrompem portuários, usam mergulhadores para fixar pacotes nos cascos de navios, lavam dinheiro em imóveis de luxo no Rio. De repente, a noite explode. Helicópteros Black Hawk da PM sobrevoam baixo, holofotes cegando guindastes. Caveirões blindados invadem os terminais, derrubando barreiras. Homem de preto, caveiras no peito, fuzis nas mãos. O BOPE, tropa de elite do Rio, deflagra operação conjunta com Polícia Federal e Carabinieri italianos para desmontar o braço da 'Ndrangheta no Brasil. Tiros ecoam, granadas iluminam. Mafiosos italianos, operadores locais resistem com fuzis AK-47, mas os caveiras avançam implacáveis. Um capo calabrese, foragido há anos, é cercado uma cobertura em Copacabana. Toneladas apreendidas, prejuízo bilionário. A maior organização criminosa do mundo leva golpe duro em território brasileiro. Essa mega operação mostrou que, quando a polícia brasileira age com força, inteligência internacional e zero tolerância, até a máfia mais poderosa sangra. Políticas frouxas, portas abertas para a imigração ilegal e direitos humanos seletivos para os bandidos só fortalecem esses parasitas globais. Mas com mão firme, como nessa ação do BOPE, o Brasil dá ao troco e protege cidadão de bem de veneno que financia terror nas ruas. Essa história fictícia, baseada em operações reais contra a 'Ndrangheta no Brasil, prisões de chefes como Rocco Morabito, alianças com PCC e rotas pelos portos cariocas, é crua, sem censura, mostrando o heroísmo dos policiais contra a barbaridade mafiosa. Se você quer um país seguro, sem máfia estrangeira mandando em nossos portos, fica até o fim dessa série exclusiva. E agora, antes de entrar na ação, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Rio de Janeiro, São Paulo, Calábria na Itália, qualquer lugar do Brasil ou mundo. Deixa aí para eu saber onde está nossa audiência forte pela lei e ordem. A névoa da madrugada cobria o Porto do Rio quando o capitão Eduardo Tigre Lima, comandante de uma companhia do BOPE, recebeu o telefonema criptografado da Polícia Federal. Era 15 de dezembro de 2025 e meses de cooperação internacional com os Carabinieri italianos haviam mapeado o braço brasileiro da 'Ndrangheta, a máfia calabresa que controla 80% da cocaína na Europa. Não era só tráfico, era uma rede familiar impenetrável, com células autônomas, que comprava droga a crédito dos cartéis sul-americanos, usava portos brasileiros como trampolim e lavava bilhões em imóveis no Rio e São Paulo. O alvo principal, Antônio Dom Tony Bellocco, um capo de 58 anos, foragido da Itália há uma década, conhecido como o Rei dos Contêineres. Ele se instalara no Rio, vivendo em cobertura de luxo em Copacabana, coordenando carregamentos escondidos em cargas de café e madeira no terminal de contêineres do porto. A aliança com operadores do PCC e CV local garantia corrupção de carregadores, mergulhadores fixando pacotes nos cascos em alto mar e escolta armada. Um carregamento recorde de 10 toneladas estava pronto para embarcar no navio para Gioia Tauro, o porto da Calábria controlado pela 'Ndrangheta. Tigre, veterano de 45 anos com cicatrizes de operações na Maré e no Alemão, sabia o risco. A máfia calabresa não perdoava traidores ou interferências, execuções brutais, famílias inteiras eliminadas. Políticas globais moles haviam permitido que ele se infiltrasse no Brasil, comprando silêncio com propinas. Mas agora, com o governador dando respaldo total e apoio da Interpol via Projeto Iquem, o BOPE entraria pesado numa operação conjunta nunca vista. Esses italianos acham que podem usar nosso porto como quintal deles, trazendo veneno que mata nossos jovens e financia terror na Europa. Hoje a gente prende Dom Tony e corta essa rota bilionária, discursou Tigre para os seus 40 caveiras no quartel. Uniformes pretos, caveiras bordadas, capacetes balísticos, fuzis HKG-3, escudos, tudo pronto.
Apoio da PF para prisões internacionais, mergulhadores da Marinha para cascos, helicópteros armados. A Operação Calábria Negra começou às 3 horas. Helicópteros sobrevoaram o porto, holofotes arrendo guindastes imensos. Caveirões derrubaram barreiras, avançando para os terminais. Agentes da PF infiltrados confirmaram. Contêineres marcados, carregadores corruptos rasgando sacas de café para revelar tablets brancos de cocaína pura. Primeiro confronto no pier principal. Sentinelas da máfia, pistoleiros calabreses misturados com vapores brasileiros, abriram fogo com AK-47. Balas traçantes, um caveira tomou raspão no ombro, mas avançou. Granadas de luz explodiram, cegando todos. O atirador de precisão Hawk, no Eli, abateu 2 com tiros na cabeça. Alvos neutralizados. Dentro dos contêineres, o horror. 5 toneladas já empilhadas, valor de rua na Europa superior a R$1 bilhão. Mergulhadores do BOP entraram na água escura da Bahia, encontrando pacotes magnéticos fixados no casco do navio Mediterrâneo Star, mais 3 toneladas subaquáticas. De repente, alerta no rádio. Dom Tony, avisado por traidor portuário, fugia de sua cobertura em Copacabana num comboio blindado, rumo à BR-10 para sumir no interior. Tigre dividiu equipes, metade ficando no porto para catalogar apreensões, outra voando de Eli para interceptar. A perseguição foi infernal. O comboio de Dom Tony, 3 SUVs blindadas com pistoleiros calabreses, abriu fogo contra caveirões na Avenida Brasil. Ponto 50 montada na caçamba rasgou o ar, perfurando um blindado leve da PF. 2 agentes feridos graves. Mas os caveiras responderam. Granadas, rajadas precisas, helicóptero iluminando tudo. Uma SUV capotou após tiro no pneu. Pistoleiros desceram atirando. Granada explodiu perto, ferindo um caveira na perna. Tigre desceu pessoalmente, escudo à frente. Não dá trégua para máfia estrangeira. 3 calabreses caíram abatidos. O motorista se rendeu chorando. Na SUV principal, Dom Tony, barba grisalha, olhos frios, tentou negociar pelo rádio. Vocês não sabem com quem mexem. A Nangueta é família, eterna. Mas Tigre cercou o veículo. Porta arrombada, Dom Tony arrastado para fora, algemado, rosto no chão. Eterna, hoje você vai para a cela federal. Seu lixo. O Brasil não é colônia de máfia italiana. No porto, contagem parcial. 8 toneladas de cocaína pura apreendidas, fuzis importados, granadas, milhões em dinheiro vivo. 10 mafiosos operadores presos. 5 neutralizados em confronto. Prejuízo estimado em bilhões para Ndrangheta. Tigre olhava os contêineres abertos, tablets empilhados. Isso ia financiar quantas execuções na Calábria, quantas famílias destruídas aqui na Europa. Os feridos evacuados, tratados, voltarão mais fortes. Mas enquanto comemoravam, um pendrive apreendido de Dom Tony revelou mensagens criptografadas, reforços da Ndrangheta vindo da Itália via São Paulo, aliança reforçada com o PCC para nova rota por Itaguaí. E pior, um traidor na PF carioca vazando posições. A operação havia golpeado duro a maior organização criminosa do mundo, mas a máfia calabresa planejava retaliação pesada, talvez atentados no Rio para intimidar. O BOP conseguiria caçar os reforços e o traidor antes que a Ndrangheta contra-atacasse com violência nunca vista no Brasil. O pendrive de Dom Tony Belloco não parava de cuspir veneno enquanto os peritos da PF decifravam as mensagens criptografadas. A Operação Calábria Negra havia sido um golpe brutal. 8 toneladas de cocaína apreendidas no porto, Dom Tony algemado e enviado para a cela federal. Pistoleiros calabreses mortos ou presos. Mas a Ndrangheta não era uma facção comum. Era uma hidra familiar, com células independentes espalhadas pelo mundo. A resposta vinha rápida. Reforços voando da Itália via Guarulhos. Um novo capo chamado Salvatore Lupo Morabito, sobrinho de Rocco Morabito, pousando em São Paulo para reativar a rota por Itaguaí. Aliança reforçada com o PCC. Caminhões blindados trazendo mais 10 toneladas de cocaína das fronteiras, prontas para esconderem cargas de minério e celulose no porto da região metropolitana do Rio. Capitão Eduardo Tigre Lima sabia que o tempo era inimigo. A máfia calabresa não aceitava perda de capos sem retaliação, execuções públicas, atentados contra policiais, famílias ameaçadas.
Políticas globais de fronteiras frouxas haviam permitido que esses parasitas italianos circulassem livremente, corrompendo funcionários e comprando silêncio. Mas o BOP, com apoio da PF e monitoramento da Interpol, ia caçar Lupo antes que ele pisasse no Rio. Na madrugada de 17 de dezembro, Tigre deslocou equipes para São Paulo em avião da FAB. 30 caveiras, disfarçados, mais agentes da PF infiltrados no aeroporto de Guarulhos. Inteligência confirmava. Lupo chegava num voo da Alitalia vindo de Roma via Milão, com passaporte falso, acompanhado por 2 sicários e malas cheias de euros para propinas. A captura no aeroporto foi cirúrgica. Quando Lupo passou pelo raio-x, sensores detectaram dinheiro vivo, mais de 2 milhões de euros em notas altas. Agentes da PF o abordaram como rotina, mas os sicários sacaram pistolas compactas. Tiros no saguão lotado, pânico geral, passageiros correndo. Um caveira disfarçado neutralizou o primeiro sicário com um tiro na perna. Outro tomou rajada no peito. Colete salvou. Tigre, posicionado na saída, derrubou o segundo com 2 tiros centro de massa. Lupo, olhos frios de lobo calabrese, tentou fugir pela área VIP. Perseguição pelas esteiras de bagagem, malas voando. Ele virou e disparou uma Glock 19, acertando de raspão um agente da PF. Mas Tigre o alcançou. Placa de corpo a corpo, algemas cerradas. Bem-vindo ao Brasil, Lupo. Aqui máfia italiana não manda. Preso vivo, levado para a delegacia da PF em SP, extraditado para o Rio em horas. Nas malas e no celular de Lupo, o horror. Planos detalhados para retaliação. Atentado contra o Capitão Tigre. Endereço da família mapeado. Foto de esposa e filhos tiradas de longe. Nova carga já em movimento. Comboio de caminhões do PCC saindo de Foz do Iguaçu. Cocaína escondida em cargas de soja e madeira, rumo ao porto de Itaguaí. Mergulhadores contratados para fixar esta nos cascos. E pior, lista de policiais corruptos na Receita Federal e na PM Carioca, comprados para liberar contêineres. Tigre sentiu a fúria subir. Esses covardes miram família agora. Vão aprender que caveira não perdoa. Equipes redirecionadas para BR-101, postos de bloqueio montados entre São Paulo e Rio. Helicópteros da PM em órbita, drones da PF rastreando placas. O confronto veio na altura de Paraty, noite chuvosa. O comboio, 5 caminhões escoltados por 4 SUVs blindadas, foi avistado. Quando caveirões bloquearam a pista, os pistoleiros do PCC abriram fogo pesado. Ponto .50 na caçamba de uma Hilux perfurou blindagens. 2 caveiras feridos na hora, um grave no pescoço. Rajadas traçantes iluminaram a chuva. Tigre ordenou contra-ataque total. Não deixam escapar. Esses vermes trabalham para a máfia estrangeira que quer envenenar nosso país. Granadas de luz, fumaça cobrindo tudo. Atirador Hawk, no Eli apesar da chuva, abateu o operador da ponto .50 com tiro a 500 metros. Caveiras flanqueavam pela mata, pegando os SUVs pelo lado. Corpo a corpo brutal na pista molhada. Um motorista do PCC tentou atropelar um caveirão. Colisão frontal. Caminhão capotou. Vapores desceram atirando. Granada explodiu perto, ferindo mais um policial. Mas os caveiras avançaram implacáveis, rajadas precisas derrubando 6 na hora. O líder do comboio, um gerente do PCC chamado Escobar Paulista, tentou fuga pela mata com mochila de documentos. Tigre perseguiu, desviando de galhos e tiros. Escobar virou. Disparou AK-47, acertando a árvore ao lado. Tigre respondeu, 3 tiros nas pernas. Preso, sangrando, cuspindo ódio. A Ndrangheta e o PCC vão queimar vocês vivos por isso. Nos caminhões, a maior apreensão já vista, 12 toneladas de cocaína pura, valor estimado em 1,5 bilhão de euros na Europa. Fuzis novos, granadas, milhões em euros e dólares para propina. 15 presos, 8 neutralizados em confronto. Prejuízo catastrófico para a aliança Ndrangheta-PCC. Tigre catalogava tudo sob a chuva. Isso ia inundar a Europa de veneno, financiar execuções na Calábria e corrupção aqui. Hoje o Brasil disse não para a máfia estrangeira. Os feridos evacuados de Eli para o hospital militar, o grave estabilizado, todos vivos. A imprensa internacional noticiava golpe histórico contra a maior organização criminosa do mundo, em solo brasileiro. Os carabinieri italianos parabenizavam via vídeo.
Mas no celular de Escobar Paulista, uma mensagem final de um número italiano. Carga perdida. Ativar plano vermelho. Eliminação do capitão brasileiro e família. Sicário já no Rio. Nova célula em Niterói pronta para atentado no Réveillon de Copacabana. Tigre leu e sentiu o sangue gelar. A Anhangueta declarava guerra aberta, com assassino profissional no Rio mirando ele atentado terrorista planejado para matar centenas de inocentes na virada do ano. O BOPE conseguiria caçar o sicário e desmontar a célula em Niterói antes que o Rio explodisse em sangue no Réveillon? A mensagem final no celular de Escobar Paulista acendeu todas as luzes vermelhas no comando da operação. Plano vermelho ativado. Sicário e o fantasma já no Rio. Eliminação do capitão Tigre e família prioritária. Célula de Niterói prepara atentado no Réveillon de Copacabana. Explosivos em lanchas, tiroteio na orla. Pânico total para culpar o governo brasileiro e forçar recuo. Era 18 de dezembro de 2025 e a Anhangueta, sangrando bilhões com as apreensões recordes, declarava guerra aberta. Não era mais só tráfico, era terrorismo mafioso, mirando civis inocentes na maior festa do planeta para mandar recado global. Quem mexe com a Calábria paga com sangue. Capitão Eduardo Tigre Lima sentiu o ódio subir como nunca. A máfia italiana ameaçando esposa, filhos pequenos, planejando chacina em Copacabana lotada de famílias, turistas, trabalhadores curtindo a virada. Políticas de portas abertas, imigração sem controle e direitos humanos seletivos para os bandidos haviam permitido que assassinos profissionais como Il Fantasma, um sicário calabrese lendário, responsável por mais de 30 execuções na Europa, entrasse no Brasil como turistas. Mas o BOPE não ia esperar sentado. Tigre ativou o protocolo máximo, proteção 24 horas para a família, transferida para a base secreta da PM, reforço de todo o batalhão, apoio da PF, ABIN, Forças Armadas e até agentes do FBI e Interpol, porque o Réveillon do Rio é evento global. Inteligência cruzada localizou o fantasma, hospedado em hotel de luxo em Ipanema, disfarçado de empresário italiano, com um rifle de precisão desmontado na mala. A célula de Niterói, misturando mafiosos calabreses operadores do PCC, preparava 3 lanchas rápidas carregadas de C4 no porto de Niterói, prontas para se aproximar da orla na noite de 31. Na madrugada de 20 de dezembro, Tigre lançou dupla ofensiva. Primeira equipe, 20 caveiras filtrados em Ipanema para caçar o fantasma. Segunda, 40 homens mais mergulhadores da Marinha, rumo a Niterói para desmontar a célula terrorista. Em Ipanema, a captura foi tensa como filme. E o fantasma, alto, careca, olhos mortos, estava no terraço do hotel, montando o rifle Barré .50 com silenciador, mirando o apartamento antigo da família de Tigre, isca perfeita deixada vazia. Quando os caveiras arrombaram a suíte, ele já sabia. Porta blindada, armadilhas com granada de fragmentação. Explosão controlada feriu 2 caveiras de estilhaços, mas eles avançaram com escudos. Corredor do hotel virou zona de guerra. E o fantasma desceu atirando com pistola beretta, acertando um caveira no colete. Impacto brutal, mas vivo. Outro tomou tiro na perna. Tigre, liderando pessoalmente, gritou: "Vivo se possível. Ele sabe tudo." E o fantasma correu para o elevador de serviço, desceu para o subsolo, tentou fuga num carro alugado. Perseguição pelas ruas de Ipanema ao amanhecer. Trânsito parando, turistas assustados. O sicário dirigia como louco, atirando pela janela. Um caveirão bloqueou na Visconde de Pirajá. Colisão violenta, airbag explodindo. E o fantasma saiu mancando, rifle na mão, pronto para o último confronto. "Vocês morrem todos. A família protege a família", berrou em italiano. Tigre desceu, fuzil apontado. "Aqui a família que protege é a dos cidadãos de bem, seu lixo." E o fantasma ergueu o rifle, 2 tiros precisos nas pernas. Caiu gritando, algemado, sangue no asfalto chique. Preso vivo, levado para interrogatório na PF. Confessou rápido sob pressão. Nomes da célula em Niterói, localização exata das lanchas, quantidade de explosivos, suficiente para afundar metade da orla. Enquanto isso, em Niterói, a operação marítima foi inferno puro. Caveirões chegaram ao porto industrial à noite, helicópteros iluminando a baía. A célula,
6 mafiosos calabreses e 10 operadores do PCC já carregavam as lanchas rápidas com C4 roubado, detonadores remotos, fuzis e RPGS. Quando os caveiras cercaram o cais, resistência desesperada. Ponto 50 montada numa lancha abriu fogo, perfurando um caveirão. 2 policiais feridos graves na hora. Mergulhadores da Marinha neutralizaram uma lancha submersa com explosivos. Detonação controlada no fundo da baía evitou catástrofe. Tigre coordenava pelo rádio. Não deixe escapar. Esses covardes querem matar crianças na praia por causa de droga. Confronto corpo a corpo no cais. Granadas explodindo, fumaça cobrindo tudo. Atirador Hawk, no Eli, abateu 3 mafiosos nas lanchas. Caveiras avançaram por rampas, rajadas precisas derrubando defensores um a um. O líder da célula, um capo menor chamado Vincenzo Strange, tentou detonar os explosivos remotamente. Sinal bloqueado por guerra eletrônica da ABI no último segundo. Strange correu para a última lancha, motor ligado para fuga pela baía. Tigre saltou de um bote rápido, abordou em movimento. Luta corporal na embarcação balançando. Socos, faca, sangue. Strange tentou jogar Tigre na água, mas o capitão virou, algemou, jogou no chão da lancha. Seu réveillon de terror acabou, italiano. Contagem final. E o fantasma Strange presos vivos para interrogatório internacional. 12 mafiosos operadores neutralizados em confronto legítimo. 20 presos, incluindo carregadores corruptos do porto de Niterói. Explosivos desarmados, mais de 500 quilos de C4, RPGS, fuzis de sniper. Atentado terrorista evitado com margem de dias. O Rio respirou aliviado. Réveillon de Copacabana aconteceu em paz, milhões na praia, fogos lindos, sem uma gota de sangue mafioso. A Ndrangheta levou o maior golpe de sua história em solo estrangeiro. 3 capos presos, dezenas de toneladas apreendidas, rota brasileira destruída, prejuízo de dezenas de bilhões. Tigre, exausto após semanas sem dormir, caminhava pela orla vazia ao amanhecer de 1º de janeiro de 2026. Família segura, policiais feridos se recuperando, Rio salvo. Mostramos para o mundo que o Brasil não é terra de máfia. Quando o Estado age com força, inteligência e coragem, até a maior organização criminosa do planeta dobra o joelho. A imprensa global noticiava: BOP e PF brasileira desmantelam braço da Ndrangheta, evitam atentado terrorista no réveillon mais famoso do mundo. Os carabinieri italianos enviaram mensagem oficial: Grazie, Fratelli Brasiliani. Essa foi a história completa de como o BOP deflagrou a maior operação já vista contra a Ndrangheta, prendendo capos, apreendendo fortunas em droga e impedindo o ataque terrorista que marcaria o Brasil para sempre. Baseada em fatos reais de cooperação Brasil-Itália contra a máfia calabresa, com nomes fictícios, mas com a verdade nua. Os verdadeiros heróis usam caveira no peito e defendem o povo contra parasitas estrangeiros e locais. Se você chegou até aqui, é porque acredita num Brasil soberano, seguro, com polícia forte e zero espaço para máfia, seja italiana, brasileira ou qualquer outra. Deixa o like, compartilha para os amigos, ativa o sininho para não perder as próximas histórias exclusivas. E nos comentários, você apoia operações internacionais duras como essa? Acha que máfia estrangeira merece ser expulsa à força do nosso país? E de qual cidade você está assistindo? Rio, São Paulo, Roma, qualquer lugar. Conta aí para fortalecer o canal. Fica com Deus, família. Lei e ordem sempre. Até a próxima missão.